Olá, tudo bem? Olha o título da nossa meditação de hoje: Avançar pela fé. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Está em Ageu 1, no versículo 2, e diz o seguinte: participei de uma reunião na qual se discutia se a igreja devia permitir que uma das unidades saísse a estabelecer a obra num lugar novo. Alguém achava que não, e o argumento era que não havia dinheiro para construir uma nova capela. Os irmãos poderão reunir-se hoje e amanhã numa casa e depois. Esse irmão até citou a palavra de Cristo quando disse que um construtor, antes de construir, primeiro se assenta e faz os cálculos. A igreja está correndo um sério perigo quando avança e avança sem ter dinheiro para construir. Temos que avançar de acordo com as nossas possibilidades, ou então teremos que sofrer por nossa imprevisão, disse para terminar a sua argumentação. Aquela pessoa estava correta do ponto de vista humano, planta por planta, orçamento por orçamento, e não era lógico permitir que um grupo de irmãos partisse para abrir uma nova congregação sem o orçamento pronto para a construção de um novo templo. Mas quando é que chega o momento de avançar? O verso de hoje nos traz um desabafo divino. Esse povo diz: não veio ainda o tempo de se edificar a casa do Senhor. Para ser fiéis à interpretação do texto, é bom saber que no tempo do profeta Ageu, porque o povo, sob a desculpa que ainda não se tinha cumprido a profecia dos 70 anos de Jeremias, pensava que não tinha chegado o tempo para edificar o templo. A profecia dos 70 anos de cativeiro, que teve início com a destruição do templo em 586, terminaria em 518. E o povo argumentava que as dificuldades que tinham encontrado repetidas vezes na reedificação do templo era uma reprovação de Deus por sua precipitação. Nada que vale a pena nesta vida se faz sem enfrentar dificuldade. O povo no tempo de Ageu é uma amostra de como se pode usar até uma profecia para mostrar que devemos avançar só se houver orçamentos que respaldem nessa marcha. Diz Ellen White: os israelitas não tinham uma verdadeira escusa para abandonar o seu trabalho no templo. Quando surgiram as dificuldades mais sérias, é que deviam ter perseverado, mas foram movidos pelo desejo egoísta de evitar o perigo, despertando a oposição de seus inimigos. Não tinha fé, vacilaram sem atrever-se a avançar pela fé nas providências com que Deus lhes abriria o caminho, porque não podiam ver o fim desde o princípio. Quando surgiram dificuldades, facilmente abandonaram a obra. A história irá se repetir. Haverá fracassos religiosos, porque os homens não têm fé. Quando olham as coisas que se veem, aparecem impossibilidades. Sua obra é avançar até quando seus servos avançarem pela fé. Quando que o Espírito de Deus ilumine nosso entendimento para aplicar essa mensagem a todos os aspectos de nossa vida. E é verdade. Quando temos dificuldade em qualquer parte da nossa vida, seja num ensaio para música, seja num projeto para aumentar a igreja, seja num projeto
elaborado para trazer mais pessoas, sempre haverá aquelas pessoas atentas a criarem dificuldades. Não sejamos iguais a ele. Eu sou Samuel Santos. Se você gostou dessa pequena meditação, manda para os seus. Compartilhe e me siga nas redes sociais para que nós alcancemos mais pessoas. Um abraço e até amanhã.